Dando continuidade às nossas narrativas do Velho Testamento, hoje nós falaremos sobre a vida de Sansão. Claro que nós não leremos toda a narrativa da sua vida, mas ela vai ser a base daquilo que nós vamos ouvir esta noite. E nós poderíamos talvez dizer que Sansão poderia ser resumido em dois temas. Um tema poderia ser a força na fraqueza daquele homem, mas olhando para a sua vida, nós poderíamos colocar a fraqueza mesmo sendo forte. E acredito que a vida de Sansão é extremamente especial para que pensemos um pouco sobre as consequências do pecado na nossa vida e ao mesmo tempo pensando a maneira como nós podemos obter a graça e a misericórdia do Senhor. Abramos a palavra de Deus em Juízes capítulo 16 e faremos a leitura do verso 23 ao verso 31. Nós faremos a leitura responsiva. Eu leio o primeiro verso, os irmãos leiam o segundo até o verso 31. Juízes 16, do verso 23 ao verso 31, façamos a leitura responsiva. Nós vamos fazer a leitura responsiva da seguinte maneira. Eu lerei o primeiro verso, as mulheres lerão o 24 e os homens o 25 até o verso 31. Eu leio, depois as irmãs, depois os homens até o verso 31. Diz assim a palavra de Deus: Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para se alegrarem. E diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: Deixa-me, para que apalpes as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a mão esquerda na outra. O que nós encontramos aqui, irmãos, é uma cena extremamente vibrante. Talvez a simples leitura não nos transporte a este momento tão difícil e tão crucial, não para Sansão, mas para o povo de Deus.
Porque o que nós encontramos aqui não é um povo que está caçoando de um homem, outrora forte, outrora vigoroso, um grande guerreiro, embora não tenha participado de nenhuma batalha. Eles não estavam ali fazendo um contraste entre o povo vitorioso e aquele homem agora humilhado. O que estava em jogo aqui era Javé e Dagon. O que está em jogo aqui é o Deus Todo-Poderoso e aquele Deus falso. E o que nós encontramos aqui é uma turba de aproximadamente 3.000 homens, pouco mais, pouco menos, pessoas. E essas pessoas então estão adorando, celebrando e exaltando ao Deus Dagon, porque naquele momento Dagon era vitorioso. Naquele momento Dagon era o Deus poderoso. Naquele momento Dagon era aquele que havia presenteado o povo com aquele homem. E ao mesmo tempo nós encontramos Javé, o Deus Pai, o Deus que nós amamos, representado por um homem cego, humilhado, preso, desprezado, e que agora sua única serventia era divertir as pessoas que estavam ali. Essa era a única situação que poderia ser vivida. Por isso nós precisamos encarar esse momento com essas 3.000 pessoas caçoando de Sansão, mas o que de fato acontecia é que ali existia um povo que estava caçoando do Deus Todo-Poderoso. Dagon era mais poderoso que Javé, porque o seu guerreiro, o seu homem poderoso agora pertencia a eles. E é claro que nesse sentido nós precisamos compreender que Sansão, ele de fato representava o Senhor ali, pelo menos no que diz respeito ao seu ministério, porque Sansão foi um homem consagrado. A palavra nos diz que Manoá, juntamente com a sua esposa, foram visitados por um anjo. Aquela mulher não podia ter filhos, o anjo então disse que ela teria um filho, e esse filho então iria julgar a Israel, iria julgar as pessoas, ele iria exercer liderança sobre aquele povo. E note que, muitos aqui já sabem, Sansão foi o último juiz de todos aqueles que foram levantados pelo Senhor. E Sansão deveria ser um homem extremamente especial. Sansão deveria mostrar no seu próprio corpo ser um homem consagrado. Sansão deveria mostrar na sua maneira de ser, na sua forma de agir, ser um homem consagrado, porque quando o anjo fala com seus pais, diz, ele será nazireu. A palavra nazireu significa consagrado. Ele será um homem consagrado desde o ventre de sua mãe. E quando nós olhamos para o Velho Testamento e percebemos as regras para o nazireado, as regras para este tipo de consagração, nós vamos perceber que a palavra de Deus ela é muito clara e específica. As regras para o nazireado, e Sansão deveria ser nazireu, ele deveria ser um juiz totalmente consagrado ao Senhor. Nós vamos encontrar em Números, capítulo 6, versos de 1 a 8. Ali a palavra de Deus concede todas as regras para um nazireu. E a palavra do Senhor, trazendo essas regras, ela diz, em Números 6, de 1 a 8. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial e voto de nazireu, Sansão deveria ser nazireu, e era nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, abster-se-á de vinho e de bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagens de uvas, nem comerá uvas frescas, nem secas. Todos os dias do seu nazireado, não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde as sementes até as cascas. Todos os dias do seu voto de nazireado, não passará navalha pela cabeça, até que se cumpram os dias para os quais se consagrou ao Senhor, santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Todos os dias da sua consagração para o Senhor, não se aproximará de um cadáver ou de uma carcaça,
A palavra aqui dá a ideia de alguma coisa morta. Por seu pai ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã, por eles não se contaminará quando morrerem, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça, representado no seu cabelo, obviamente, por todos os dias do seu nazireado, santo será ao Senhor. Assim deveria ser Sansão. Quando o anjo anuncia o nascimento desse juiz, e é um nascimento miraculoso, porque aquela mulher não podia ter filhos, o que Deus diz é: eu quero que este homem seja totalmente consagrado a mim. Ele não poderá beber nada que seja alcoólico, nada que provenha da uva. Inclusive, o nazireu ele não estava restrito só à bebida alcoólica, ao vinho fermentado, ao vinagre de vinho. A Bíblia nos diz que ele não podia beber beberagem, essa palavra esquisita para nós, mas o que a palavra está dizendo aqui, a frase é simplesmente, ele não podia beber suco de uva. Ele não podia comer uva. Ele não podia comer passas de uvas. Ele não podia, em hipótese alguma, se aproximar da videira, da uva ou daquilo que viesse de lá. Ele não podia se aproximar de nenhum cadáver. Mesmo que seus pais morressem, ele não podia se contaminar com eles, porque eram mortos. E a palavra de Deus diz que ele deveria deixar o seu cabelo crescer, porque era um simbolismo. Na verdade, a consagração está no fato de que os seus cabelos não são raspados, mas os seus cabelos, eles representam a própria presença do Senhor, porque no Velho Testamento, um dos símbolos de purificação era raspar todo o pelo do corpo. Portanto, o nazireu já era um homem consagrado, ele não precisava fazer isso, pelo contrário, ele era proibido, e ele deveria deixar os seus cabelos crescerem completamente, não passando nenhuma navalha. Irmãos, é impressionante porque quando nós olhamos para a vida de Sansão, esse homem que desde pequeno ele foi ensinado que era consagrado ao Senhor, nós vamos perceber que Sansão, ele quebrou todos os preceitos de santidade do Senhor, um por um, ao longo da sua vida. Este homem que deveria ser totalmente consagrado ao Senhor, ele foi, segundo o seu coração, devasso e pecaminoso. Ele fez o que bem entendia. Aliás, ele vivia exatamente como se vivia na época dos juízes, porque a palavra de Deus diz que cada um fazia o que lhe parecia bem, cada um fazia o que desejava ao seu coração. E é claro que nós não podemos ler toda a narrativa da vida de Sansão, embora ela seja pequena, você pode fazer a leitura na sua casa. Mas a palavra do Senhor nos mostra que Sansão, ele afrontou ao Senhor por toda a sua vida. Para quem conhece a história de Sansão, a palavra nos diz que ele desejou se casar com uma mulher dentre os filisteus. E numa das suas descidas até a Filístia, a região onde aqueles homens estavam, que dominavam as tribos de Israel, a palavra do Senhor diz que ele matou um leão com as suas próprias mãos. Ele tinha uma força sobrenatural. Essa força vinha pelo Espírito Santo de Deus. Não era dele, mas era a presença do Senhor na vida dele. E a palavra nos diz então que ele rasgou esse leão como se rasga um cabrito. Depois então ele desce, e depois de um certo tempo ele passa novamente por aquele leão com seus pais, e ele percebe que naquela carcaça há ali um favo de mel. A palavra do Senhor diz que ele se aproxima, ele mete a mão naquela carcaça de leão morto, retira o mel, come e dá aos seus pais. Ele não apenas tocou uma carcaça de um animal morto, mas ele comeu o que foi produzido por ela, ou nela, pelo menos. A palavra do Senhor diz que Sansão, ele deu uma festa de casamento para se casar com aquela mulher da Filístia, aquela filisteia.
E a palavra do Senhor nos fala que ele deu um banquete, mas na verdade a palavra utilizada ali no Velho Testamento significa literalmente bebedeira. Era uma festa em que o noivo oferecia para os seus amigos e bebia junto com os seus amigos, se alegrando por conta daquele momento matrimonial. Portanto, Sansão, ele não levou em consideração o fato de que ele não deveria sequer se aproximar de uma plantação de uvas, mas ele bebeu e ele encheu a cara, e talvez não apenas com bebida provindo da uva, mas outras bebidas, afrontando ao Senhor. A palavra de Deus nos diz que Sansão, ele tocou fogo na plantação dos filisteus. Para isso ele tomou algumas raposas, colocou tochas na cauda da raposa, não sei como ele fez isso, mas ele conseguiu. E ele começou a colocar esses animais nas plantações. Dentre as plantações, ele foi para um lugar onde havia plantação de uvas. Ele entrou naquele lugar para soltar aqueles animais. Portanto, ele também sempre coloca em risco a sua consagração. A palavra do Senhor diz que ele matou vários homens com uma queixada de burro. E a palavra de Deus diz que essa queixada era fresca, o que significa dizer que o que estava ali era a carcaça daquele animal. Ele novamente mete a mão naquela carcaça, retira uma queixada e luta contra os seus inimigos. A palavra de Deus nos diz que Sansão, ele gostava de se deitar com prostitutas, com meretrizes. Ele fazia isto com muita facilidade. A palavra do Senhor, inclusive, nos diz que a sua total derrota vem por conta de uma delas, chamada Dalila. Portanto, ele não considerou o fato de que o Senhor estava com ele, mas ele profanava o seu corpo constantemente. Sansão mentiu, ele era mentiroso. E nós podemos ver isso claramente no seu diálogo com Dalila, quando Dalila pergunta para ele onde está a sua força, e ele então começa a mentir para aquela mulher. E aí então, meus irmãos, vem o momento crucial, quando Sansão, por causa do seu pecado, ele tem a sua cabeça raspada. E a palavra do Senhor, nesse momento, usa uma frase tão dura, porque naquele momento a palavra do Senhor nos diz que o Espírito do Senhor se apartou dele. E a palavra nos diz que esse homem agora humilhado, esse homem agora totalmente desprezado, tem os seus olhos furados, é colocado num moinho e ele passa agora a ser motivo de chacota. Possivelmente esse moinho ficava num lugar público, onde as pessoas passavam por ele e faziam chacota. Faziam chacota daquele homem que deveria ser um homem de Deus. Faziam chacota daquele homem que deveria ser totalmente consagrado ao Senhor. Faziam chacota daquele homem que representava o nome do nosso Deus. Por isso, a atitude de Sansão desonrou e trouxe vergonha ao nome de Deus. O pecado faz isso na vida do homem e da mulher. Uma vida de pecados faz isto. Alguém que de alguma forma é reconhecido como aquele ou aquela que frequenta uma igreja, frequentou, já se disse crente. Essas pessoas, quando elas abandonam ao Senhor e têm uma vida de pecado, elas trazem vergonha e humilhação para o santo nome do Senhor. O problema é que Sansão não era qualquer um, mas Sansão era aquele que representava, ou deveria representar com a sua vida, pela consagração, o poder, a força e a santidade do nome do Senhor. E ele não fez isto. Por isso nós encontramos agora esta cena. Sansão está lá no moinho, rodando. Aqueles homens estão se divertindo, eles estão cultuando a Dagon, estão desprezando o Deus de Israel. Eles dizem, tragam Sansão aqui. Nós vamos culminar a supremacia do nosso Deus, Dagon,
sobre o Deus do povo de Israel, humilhando aquele homem na presença de todos. E foi exatamente isso, porque todos ali estavam adorando a Dagon, celebrando a Dagon, enaltecendo a Dagon, engrandecendo a Dagon por causa da vida de Sansão, que deveria ser um homem de Deus. Que vergonha! Que tristeza a vida deste homem que deveria ser consagrado, mas a sua vida é utilizada para enaltecer um demônio. Porque o apóstolo Paulo nos revela que por trás de todo ídolo há um demônio. Aquele homem com a sua vida fortaleceu a glória humana, carnal e pecaminosa que todos aqueles homens e mulheres concediam àquele demônio chamado Dagon. Tudo por causa do pecado de Sansão, que deveria ser um homem consagrado, rígido, radical na palavra do Senhor, mas não foi. Porque Sansão achava que poderia relativizar a palavra do Senhor. Ele achava que poderia ser um juiz, poderia ser um nazireu, contrariando aspectos da palavra do Senhor. Qual é o problema de beber vinho? Nenhum. Mas a palavra de Deus diz, mas não é bem assim. Qual é o problema de tocar um animal morto? Afinal de contas, ali há um favo de mel. Ou tomar uma queixada de burro. Afinal de contas, eu vou derrotar os inimigos. Qual é o problema de se deitar com prostitutas? Eu, como homem, tenho as minhas necessidades. Eu vivi uma desilusão muito grande no meu casamento. Os irmãos depois podem ler isto em casa. Por que não? Qual é o problema? Qual é o problema de mentir? Na verdade, eu estou mentindo para preservar o meu cabelo. Qual é o problema de abrir o meu coração com uma prostituta e dizer a ela que a derradeira consagração estava no cabelo e que ela poderia, com a sua atitude, retirar? O que precisamos entender é que não era o cabelo de Sansão que possuía força, como já vi algumas pessoas dizendo. Não, o cabelo dele era normal. O cabelo dele representava consagração ao Senhor. E ele entrega isso para uma mulher, a sua amante. Por isso Sansão agora é utilizado como um instrumento, um trunfo, para que as pessoas do mundo, inimigas de Deus, venham caçoar do Senhor. Mas, meus irmãos, quando nós encontramos este cenário, quando nós encontramos esta situação de penúria, de tristeza, quando nós descobrimos que brincar com o pecado é algo extremamente perigoso, quando descobrimos que relativizar, dizendo a Bíblia diz assim, mas não é bem assim, pode levar alguém à sua ruína completa, sendo ele motivo de chacota por aqueles que não amam ao Senhor. Nós vamos encontrar em todo esse contexto a manifestação da graça de Deus sobre a vida de Sansão. Porque a palavra do Senhor nos diz claramente, pela narrativa que nós lemos, do capítulo 6, do verso 1 ao verso 8, que Sansão, ele passa naquele momento de extrema humilhação, quando ele olha o resultado do seu pecado, quando ele percebe até onde ele foi por causa do seu pecado, sendo esmagado pela pata do inimigo, sendo desprezado por aqueles que o temiam. A palavra do Senhor diz que ele agora, num momento solitário com o Senhor, que talvez não tenha tido ao longo de toda a sua vida, mesmo tendo o título de nazireu, mesmo exercendo
o ministério de juiz sobre Israel, e ele fez isso por 20 anos. Agora ele tem um momento com o Senhor, e neste momento o Senhor concede a ele vida honrada e vitória sobre aquele povo. Irmãos, quando nós olhamos para esta situação, quando nós olhamos por aquilo que eu trouxe aos irmãos, e eu tentei trazer isso de forma vibrante, o contraste de Sansão, que se dizia crente, mas não era, que se dizia juiz, mas não merecia, que trazia no seu corpo alguns resquícios de consagração, mas não era, um homem que relativizava a palavra do Senhor, a lei do Senhor, a santa lei de Deus, um homem que não tinha temor no seu coração, um homem que foi até o fundo do poço, um homem que estava diante de toda vergonha, ignomínia, naquele lugar, naquele poço profundo, naquela derrota absoluta, ele encontra a graça e a misericórdia de Deus. E a pergunta que nós poderíamos fazer é: por que Deus fez isto com ele nos últimos minutos da sua vida? E quando eu olho para Sansão, eu me lembro daquele ladrão na cruz, daquele bandido na cruz, que estava ao lado do Senhor, e que naquele instante fez uma oração pequenininha, olhando para os olhos de Cristo, dizendo: Senhor, lembra-te de mim, lembra-te. Só lembra de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. E o Senhor Jesus olha para aquele homem e diz: hoje mesmo, hoje, estarás comigo à mesa, ceando comigo, tendo comunhão comigo, no paraíso. Que misericórdia é essa? Por que Deus faz estas coisas? Por que isso acontece? Por que isso é realidade na nossa vida? E meus irmãos, eu acredito que a própria vida de Sansão e esse texto vai nos dar algumas pistas para que entendamos a atitude de Deus na vida daquele homem, na nossa própria vida e na vida de todos aqueles que são alcançados pela graça e pela misericórdia do Senhor. E meus irmãos, em primeiro lugar, Deus no finalzinho da vida daquele homem concedeu a ele honra, vitória, concedeu a ele salvação, concedeu a ele o atendimento do pedido do seu coração, em primeiro lugar, porque Sansão, ele demonstrou arrependimento genuíno no seu coração. Sansão, ele obteve fé num momento muito difícil da sua vida. Com certeza o coração daquele homem estava impactado por aquela cena grotesca. Imaginem aqui um prédio todo feito em madeira e palha. Provavelmente assim era o prédio na época. Com várias colunas de madeira com base de pedra. E pessoas então por cima, com algumas colunas, duas principais, e as pessoas ali se acotovelando, olhando para ele, ele é o centro das atenções. Certamente o olhar de Sansão percebeu que havia um grande ídolo, horroroso, feio, uma imagem do deus Dagom, com ofertas, com sacrifícios ali. E ele percebe que todas aquelas pessoas estão celebrando, como eu já disse, aquele deus falso. O seu coração certamente é tomado de impacto. E o que nós percebemos é que agora Sansão é um homem que enche o seu coração, outrora arrogante, pecaminoso, carnal. Ele enche o seu coração de genuína humildade. Sabe, irmãos, quando nós olhamos para a história de Sansão, nós vamos perceber que ele de fato orava ao Senhor. Por exemplo, no capítulo 15, verso 18 de Juízes, nós encontramos uma oração deste homem que estava com sede. Ele tinha sede, somente isto. E veja a maneira como ele trata o nosso Deus. Ele diz: sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse: por intermédio do teu servo deste esta grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos desses incircuncisos? É interessante porque o português também nos dá essa pista,
é que a construção da frase mostra que ele ali é soberbo, ele é irônico com o Senhor. Em outras palavras, na sua oração ele diz assim: ué, tu me deste vitórias a mim, teu servo, mas agora eu vou morrer de sede. Eu derrotei os inimigos, agora tu vais deixar que eu morra para que eles venham e tenham vitória sobre mim? Era um homem cheio de arrogância, cheio de orgulho. Quando ele ia aos pés do Senhor, ele não ia aos pés do Senhor, ele ficava de pé diante do Senhor. E quando nós encontramos agora a sua oração, quando agora vemos este Sansão humilhado, derrotado, destruído por causa do pecado, nós vamos perceber que ele é um homem que enche o seu coração de humildade. E o verso 28 nos mostra isso na sua oração. A palavra do Senhor nos diz: Sansão clamou ao Senhor e disse. Essa palavra clamar aqui significa literalmente gritar. Sansão ele não balbuciou, Sansão ele não mexeu os seus lábios, mas diante da gritaria de todo aquele povo, diante da gritaria de todos aqueles que humilhavam o nome do seu Deus por causa do seu pecado, ele enche o seu coração e o seu peito de vigor, e ele começa agora a gritar a plenos pulmões ao Senhor, ele começa a bradar ao Senhor. A impressão que temos é que Sansão desejava que todos ouvissem que ali existia alguém que não adorava aquele Deus falso. Mesmo sendo um homem cheio de pecado, mesmo sendo um homem totalmente destruído. E a palavra do Senhor então nos mostra que ele utiliza as 3 palavras que eram colocadas diante do Senhor. Ele diz: Senhor Deus, aqui é Javé Deus. Peço-te que te lembres de mim, dá-me força só uma vez, ó Deus, para que me vingues dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. 3 expressões Sansão utiliza aqui. Ele utiliza Adonai, Javé e Elohim. Ele utiliza Senhor, Javé e Deus. Sansão ele utiliza a palavra Adonai porque quando os judeus ouviam essa expressão, eles sabiam que o Senhor Deus era o Deus sobre tudo. É impressionante porque Sansão ele está fazendo aqui também uma profissão de fé. Ele está dizendo: esse povo todo adora esse Deus falso, mas eu tenho ao Senhor sobre tudo e sobre todos, o Senhor soberano. Ele utiliza a palavra Javé, e a palavra Javé trazia ao coração e à mente do povo de Israel o Deus da aliança, o Deus que compactuou com o seu povo. Um Deus que estabeleceu um trato, onde ali o relacionamento de Deus deveria se estabelecer pela aliança. Todas as vezes que nós lembramos da aliança do Senhor com o seu povo, devemos nos lembrar que esta aliança foi estabelecida para que Deus se relacione com intimidade com este povo alcançado pela sua graça. E por fim ele utiliza a palavra Deus. E aí nós temos um grande contraste, porque todas as palavras, quando ele diz Adonai, ele está dizendo o Senhor é sobre tudo e sobre todos, não esse Deus falso. Javé, esse é o Senhor da aliança, esse é o Senhor que nos abençoa, não esse ídolo tosco. E quando ele clama Deus, ele está dizendo, o Senhor é o único verdadeiro Deus, não este ídolo. Este ídolo é falso, este ídolo não faz absolutamente nada, todas as coisas estão debaixo da soberania do Senhor. Irmãos, é impressionante porque numa pequenina oração, Sansão utiliza palavras e títulos ao Senhor Deus, que são profundos e que trazem claramente um significado. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é todo poderoso. E Salomão, neste momento, quando ele demonstra toda essa humildade, ele clama ao Senhor. E na oração, lendo mais uma vez, ele disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Qual foi a oração do bandido na cruz ao lado de Cristo?
Lembra-te de mim. Senhor, lembra de mim. Eu não mereço. Eu não tenho a menor condição de estar na tua presença, meu Pai. Por isso, só lembra de mim. Eu sei que o Senhor se afastou de mim porque eu fui um devasso, eu fui um pecador, eu fui miserável, sujo. E o Senhor é santo, o Senhor não suportou, porque o Senhor é santo. Por isso, Pai, por favor, olha só um instante para mim. E Sansão, na sua humildade, ele clama ao Senhor. Ele não é mais aquele homem arrogante, dizendo, e aí, Senhor, vou morrer de sede, afinal de contas? Não. Mas ele, no seu brado, ele diz, peço-te, eu clamo ao Senhor. Lembra de mim, meu Pai. Lembra de mim, eu sou Sansão. Lembra de mim, eu sou aquele que deveria ser consagrado, mas eu tive uma vida toda de pecado, quebrando os teus mandamentos, afrontando a tua palavra. Senhor, lembra de mim. Eu sou Sansão, que deveria julgar o povo, o teu povo, com responsabilidade. Senhor, lembra de mim, eu sou Sansão. Tudo isto que está acontecendo aqui, meu Senhor, é por culpa minha. Lembra de mim, Pai. E aí então o seu clamor continua quando ele diz, dá-me força só esta vez. Só mais uma vez, Senhor. Não mais que isto. E é interessante porque o pedido de Sansão ao Senhor é justamente para que ele venha se vingar dos filisteus. E isso está claro na expressão, para que me vingue dos filisteus ao menos por um dos meus olhos. Talvez na leitura precipitada, poderíamos dizer, mas mais uma vez ele está sendo arrogante, porque ele está preocupado com o seu olho. Não, isso aqui é uma expressão. O que Sansão está dizendo é, Senhor, somente uma vez concede a graça do teu Espírito Santo na minha vida. Não olha para os meus pecados, meu Senhor. Não olha para as minhas falhas. Somente uma vez, dá-me oportunidade para que eu faça aquilo que deveria ter feito ao longo da minha vida com perfeição e não fiz. Quando Sansão diz por um dos meus olhos, ele não está falando apenas de si, ele está falando do seu povo, ele está falando do seu Deus, ele está falando e ele está dizendo, Senhor, eu fui humilhado porque me afastei de ti, mas agora, Senhor, eu quero me aproximar do Senhor. Que coisa difícil, porque sou tão pecador, mas lembra de mim, concede-me, para que pelo menos por um dos meus olhos, por um dos olhos do teu povo, por uma ou duas letras do teu santo nome, o Senhor seja vingado nesse momento contra essa horda, essa corja, essa quadrilha, essa turba de homens e mulheres que estão humilhando não somente a mim, mas o teu povo e o teu santo nome. Essa foi a oração de Sansão. Um homem que agora está humilhado diante do Senhor. Sansão não se importava com a sua vida. Ele disse, Senhor, eu posso morrer aqui, mas eu quero cumprir o meu chamado com santidade, pelo menos uma vez. Por isso Sansão, de fato, ele queria honrar o nome do Senhor, porque o olho ou os olhos vazados, aquela condição, de fato desonrava o nome do Senhor, e o seu desejo é honrar ao Senhor. Em outras palavras, é como se Sansão dissesse, numa paráfrase, ó Senhor, lembra de mim, lembra deste pecador, dá-me a oportunidade de cumprir o chamado, de vingar o meu olho, porque os meus olhos, como o meu corpo, como a minha vida, como tudo que sou, foi consagrado a este
deus falso e demoníaco. E eu não suporto mais isso, meu Senhor. Eu não quero ser consagrado a isto. Eu não quero ser escravo disto. Eu quero que o Senhor me use como instrumento de vingança, para que a glória do Teu nome cresça neste lugar. E aí, meus irmãos, nós vamos ter a segunda resposta do porquê Deus ter feito aquilo nos últimos minutos da vida daquele homem. Porque diante de um coração arrependido, diante de um coração humilhado, diante de um coração que reconhece ser pecador, diante de um coração que reconhece a sua falha, Deus é aquele que se apresenta a nós e se apresentou a Sansão como um Deus cheio de graça e de misericórdia. E nós podemos ver isto pela restauração da vida daquele homem, porque em Hebreus capítulo 11, nós vamos encontrar ali o autor dessa carta falando de todos os heróis da fé, homens que eram admirados, homens que eram respeitados, honrados pela sua vida, homens e mulheres, obviamente. E nessa galeria de homens e mulheres honrados e honradas pela sua fé, pela sua fidelidade, nós vamos encontrar um nome. Por isso, em Hebreus capítulo 11, do verso 30 ao verso 34, o autor de Hebreus resumidamente diz: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, aos quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Sansão está na galeria dos heróis da fé, porque Sansão deve ser hoje reconhecido como um herói da fé. Ué, mas como, pastor Alfredo? Porque Salomão foi por toda a sua vida, um pecado aqui, outro ali, mas Davi por toda a sua vida, Samuel, agora um homem que nos últimos minutos, como é isto? Aí o Senhor Jesus conta uma parábola. Ele diz que um homem chamou trabalhadores para trabalhar na sua seara. 6 da manhã contratou alguns, e eles foram lá trabalhar, estão trabalhando, pá. Meio-dia ele contrata outros, continuam trabalhando. E minutos antes do final do dia ele contrata outros, estão lá trabalhando. Pois chama todo mundo para receber. E ele dá a mesma quantia para todos. Ei, peraí, tu estás sendo injusto. Porque eu trabalhei de 6 da manhã, 6 da tarde, ininterruptamente. O pessoal que entrou meio-dia ainda dá para aguentar, porque pegou o solzão, aquela parte mais dura e tal. Agora esse povo que trabalhou um pouquinho no final, vai receber o mesmo que eu vou receber. E o Senhor Jesus diz que o Senhor vai olhar e dizer assim: escuta, você está insatisfeito com o que você ganhou? Não, o que eu ganhei é justo. Eu não acho que é justo ele ganhar o meu. Meu amigo, eu sou o Senhor. O dinheiro é meu. Eu faço com ele o que eu quiser. Se você acha que é injusto, então vamos aqui debater. Mas se você acha que o que você ganhou, porque trabalhou de 6 da manhã às 6 da tarde, não é injusto, se você acha que esse salário é justo, pronto, vá para casa, usufrua. Não fique questionando as minhas atitudes. Sansão foi esse trabalhador do finalzinho da tarde. Por isso ele é um herói da fé. Porque nos últimos minutos da sua vida, ele obteve a graça e a misericórdia do Senhor. Graça é quando alguém recebe aquilo que não merece. Eu não mereço o Senhor, mas o Senhor me concede. Misericórdia
é quando nós não recebemos aquilo que merecemos. Eu mereço a punição, o ódio, o juízo de Deus, mas Ele não me concede. E o que eu não mereço é o amor, a graça, a paternidade, o carinho de Deus, mas Ele me concede. Graça e misericórdia. Deus fez uma transformação e naquele momento Sansão fez muito mais do que toda a sua vida. Às vezes nós não atentamos para isto, mas a palavra do Senhor, na narrativa que nós lemos, a partir do verso 30 diz: E disse, morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. Agora olha essa frase não está aqui à toa. Essa frase aqui não é apenas o florear de um narrador, mas ela traz aqui verdades profundas que manifestam a graça e a misericórdia do Senhor. E diz: e foram mais os que matou na sua morte dos que os que matara na sua vida. Sansão naquele minuto cumpriu com mais contundência o seu chamado do que toda a sua vida de orgulho, pecado e distanciamento do Senhor. Naqueles minutos, o Senhor Deus concedeu a ele a graça, a misericórdia, dele cumprir o seu papel como juiz, como protetor do seu povo, como alguém que deveria glorificar o nome de Deus nos últimos minutos. Se o Senhor Deus utilizasse a nossa justiça humana, ele ia dizer: tá bom, Sansão, você está perdoado, mas meu filho, você vai ter um ataque cardíaco aí, vai morrer, porque não tem jeito. Nós pensamos assim, porque nós não conseguimos viver a graça de nós mesmos, a graça do nosso Deus, a misericórdia. Nós não somos graciosos, nós não somos misericordiosos, como o nosso Deus é. E Sansão deve ser lembrado com honra, por causa dos últimos minutos da sua vida, onde ele experimentou a graça do Senhor. A graça e a misericórdia do Senhor tornaram Sansão um homem honrado, tendo o seu nome ao lado do nome de Abraão, do nome de Samuel, do nome de Davi, do nome de Gideão, no nome de todos aqueles honrados. Lá está ele, Sansão, porque nos últimos minutos da sua vida, nos minutinhos finais, ele foi alcançado pela graça e pela misericórdia do Senhor. Ah, meus irmãos, esse é o poder do amor de Deus. Porque se não fosse o amor de Deus, nós estaríamos mortos. Se as misericórdias do Senhor não se renovassem a cada manhã, não ficasse novinha em folha, nós seríamos mortos. É por isso que o Senhor Deus é um Deus que habita num alto e sublime trono, mas também habita com o contrito e abatido de coração. O Senhor é aquele que vem ao encontro do que chora pelos seus pecados, do que reconhece o seu pecado, e que deseja uma vida santa, mas isso é uma luta muito grande, porque o pecado está ali. O Senhor vem ao encontro e nos cobre, nos purifica e nos limpa, nos torna honrados, como aquele que convive na corte do rei, para a glória do Senhor. Mas, meus irmãos, há um terceiro motivo pelo qual Deus agiu dessa forma na vida de Sansão. Não apenas porque Sansão se humilhou, não apenas porque o Senhor Deus é um Deus de graça, de misericórdia, de amor, que o cobriu, o honrou e nos últimos minutos fez muito mais do que toda a vida daquele homem. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, tudo aquilo aconteceu porque nada pode frustrar os planos soberanos do nosso Deus. Se nós focarmos os nossos olhos para a vida de Sansão, meus irmãos, que tragédia! Se nós olharmos
para a vida de Sansão, nós vamos descobrir que aquele homem põe em risco, inclusive, a trajetória do povo da aliança. Como eu disse, era um tempo em que as tribos se formavam uma confederação. Não havia um rei, um soberano sobre todos, apenas juiz ou juízes que julgavam o povo naquela época. E o homem que deveria ser o exemplo, o homem que deveria espelhar a glória do Senhor pela sua consagração, levando aquele povo a reconhecer a grandiosidade do Senhor, é o primeiro a ser devasso. A Bíblia nos diz que aquele povo, o povo de Israel, torna-se também idólatra, porque eles temem não mais ao Senhor, mas temem aos filisteus. Por isso nós encontramos aqui claramente um grande risco para a trajetória do povo da aliança. Mas, meus irmãos, mesmo em meio a tanta confusão, a tantas questões inexplicáveis, a tantas condições inimagináveis, a tantos momentos de incertezas, nós percebemos que o Senhor continua assentado num alto e sublime trono, regendo todo o seu povo, porque quem sustentou o povo no passado, não foram os reis, não foram os profetas, não foram os juízes, não foram os líderes, não foram homens e mulheres, inclusive consagrados. Quem sustentou foi o Senhor. Porque nós sabemos que este povo iria culminar em Cristo. Porque deste povo surgiria Cristo, aquele que viria para demonstrar com toda a intensidade a graça e a misericórdia do Senhor, morrendo naquela cruz por pecadores da minha espécie. Por isso, quando tudo parecia perdido, nada fugiu do controle do Senhor. É por isso que nessa trajetória desastrosa de Sansão, e eu quero deixar claro que Deus não estava conivente com o pecado de Sansão, nem Deus induziu Sansão a pecar, não o tentou ao pecado, mas o que eu quero dizer é que mesmo nesta trajetória tão desastrosa, o Senhor continua preservando o seu povo, porque o Senhor havia prometido que deste povo viria o Cristo Todo-Poderoso. Sim, Cristo. O grande contraste com Sansão, porque Sansão, no seu nascimento consagrado totalmente ao Senhor, para viver uma santidade toda especial, falhou. Mas esta falha encontra em Cristo, o consagrado, o Deus poderoso, aquele que veio até nós, encontra nele a redenção. Sansão falhou, Deus na sua soberania mantém o seu povo, mesmo com a falha daquele homem, porque Cristo viria, este sim perfeito, sem pecado, cheio de amor, cheio de graça, cheio de justiça, para alcançar o povo do Senhor, do passado, do presente, no momento em que ele estava aqui, e do futuro, que somos nós. Meus irmãos, não dependia de Sansão, nem da sua santidade, muito menos da sua devassidão. A preservação do povo dependia unicamente da soberania e do absoluto controle de Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre a nossa vida. É por isso que nós acreditamos, quando nós estudamos a doutrina da perseverança dos santos. É por isso que ninguém perde salvação. É por isso que ninguém se desvia. Não existem desviados, existem crentes e ímpios. Homens, pecadores, lavados pelo sangue de Cristo, e homens pecadores que rejeitam a salvação de Cristo. Não importa o que aconteça na vida de Sansão, o Senhor Deus continua no controle. Por isto, a manifestação, o endireitar, o retificar, o arrumar, ajeitar do Senhor
acontece nos últimos minutos de vida daquele homem, que hoje é honrado e é um herói da fé, pela graça do Senhor. E, meus irmãos, quais são as aplicações que poderíamos colocar sobre nós, pensando um pouquinho sobre a vida de Sansão? Em primeiro lugar, irmãos, devemos reconhecer que somos imperfeitos e ainda somos pecadores diante do Senhor. Você e eu somos pecadores. O que acontece é que quando alguém não tem Cristo, ele é escravo do pecado. Quando alguém se converte, deixa de ser escravo do pecado e passa a ser escravo de Cristo. Mas ele ainda continua pecador. Eu vou profetizar hoje sobre a sua vida. Se você viver mais 15 anos, ao longo desses 15 anos, você vai pecar. Precisamos ter consciência disso. Por que eu devo me sentir maior do que o meu irmão? Por que eu devo encher meu coração de orgulho e dizer eu sou melhor do que os demais? Eu, pastor Alfredo, sou mais santo do que os outros, sou melhor. Isso não existe, somos todos pecadores. Todos pecadores. Mas quando nós olhamos para essa condição, precisamos sim usar o princípio da palavra de Deus, a lei do Senhor, quando diz que devemos nos arrepender. Somos pecadores, mas não somos mais escravos do pecado. Devemos olhar para o pecado e constantemente, sempre que cometemos o pecado, a falha diante do Senhor, erramos o alvo, devemos ir aos pés do Senhor e dizer: Senhor, pequei de novo, Pai, lembra de mim. Lembra de mim, meu Senhor. Pequei contra ti, por favor, olha para mim, purifica-me, restaura-me. E aí nós precisamos entender que ao longo da nossa vida, a graça e a misericórdia do Senhor são aquelas que preservam-nos seguros nessa jornada. Sabe por que você vai para o céu? Porque Cristo morreu por você. E quando Cristo morre por você, e você é alcançado por essa graça, você também é alcançado pela misericórdia do Senhor. E pela graça e misericórdia da cruz, unicamente da cruz de Cristo, você vai para o céu. Porque é o Senhor que te leva para lá. Porque o Senhor concede a você aquilo que você não merece, é a graça. E o Senhor não dá a você a paga necessária e merecida, porque Ele lança a misericórdia sobre nós. Por isso não precisamos ficar com a dúvida na cabeça: será que de fato eu vou para o céu? Vai, claro. Ah, mas eu sou pecador. Arrependa-se, vá aos pés do Senhor. E o Senhor vai utilizar da sua graça e da sua misericórdia. No momento em que estamos ali, o Senhor Deus não nos vê mais, mas vê a Cristo, o seu único Filho. E nele alcançamos a graça e a misericórdia do Senhor, necessárias para a nossa jornada neste mundo tão mau. E em terceiro lugar, meus irmãos, nós precisamos compreender que os planos do Senhor não se frustram, eles se cumprem em nós. Eu sei que a vida está difícil, Brasilzão aí está mal, mas o Senhor está no controle. Quem controla o Brasil não é a presidente Dilma, nem o PT. Eu sei que está sendo gravado, mas eu vou dizer assim mesmo. Um grupo de Sansãos e Sansonas, corruptos. Mas não são eles que, em última instância, governam o Brasil. Quem governa o Brasil é o Senhor. E você é filho dele. É por isso que nós entendemos o que a palavra de Deus nos diz em Romanos 8, 28. Porque nós vamos perceber na palavra do apóstolo Paulo que os planos do Senhor nunca se frustram. Ele sempre está no controle. E Ele sempre vai trazer honra ao nosso nome, porque o nome dele é honrado e deve ser honrado em nós.
Porque quando Deus nos chama, Ele nos chama com um propósito. E esse propósito faz parte do propósito geral de Deus no seu reino aqui na terra. Você é um elemento importantíssimo para todo o plano redentivo de Deus nessa terra. Você faz parte desse plano. Por isso o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, verso 28, vamos ler todos juntos, bem fortes, entendendo o significado desse texto, porque quando Paulo fala aqui em Romanos 8, 28, sobre a ação do Senhor e o propósito do Senhor, você vai ver lá na sua Bíblia, no verso seguinte ele já fala da predestinação e da soberania de Deus. Mas vamos ler apenas o verso 28, todos juntos a uma só voz, leiamos todos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E utilizando a expressão de José aos seus irmãos, quando ele disse, enquanto vocês intentavam o mal contra mim, Deus intentava o bem. Podemos dizer que enquanto Sansão intentava o mal, Deus preservava o bem para aquele homem, pela manifestação da sua graça que salva e restaura. Por isso, meu irmão, quem manda no Brasil é Deus, é o Senhor. Não são os partidos, não são os presidentes, não são os políticos. Eles estão debaixo da soberania do Senhor. Toda autoridade que existe na terra, toda autoridade tem origem no nosso Deus. Lembra que Jesus disse a Pilatos, um homem ímpio? Pilatos olhou para Jesus e disse assim, eu tenho poder, rapaz, de te livrar da morte, de tudo. O Senhor Jesus olha para ele com candura, com amor e diz assim, nenhum poder você teria se do alto não fosse dado, meu amigo. Eu não estou aqui debaixo da sua autoridade. Eu estou debaixo da autoridade do meu Deus, que te usa também como instrumento para que o plano do Senhor seja cumprido. É por isso que nós precisamos entender que todo esse processo do arrependimento do crente, da graça e da misericórdia do Senhor, devem ser vividas pela consciência de um Deus que é soberano e que tem o controle de todas as coisas, tem o controle sobre a minha vida. E é por isso que o próprio apóstolo Paulo também diz, se Deus é por nós, isso faz parte do plano redentivo de Deus. E se a graça e a misericórdia do Senhor foram capazes de salvar, honrar Sansão e o seu nome tão sujo, nos últimos minutos da sua vida, Deus faz o mesmo com você. Você faz parte do plano redentivo de Deus sobre essa terra. Por isso todas as coisas, todas, sem exceção, cooperam para o seu bem. Porque você ama a Deus. E você ama a Deus porque você foi chamado segundo o seu propósito. Curve a sua cabeça nesse instante. Eu vou convidar o presbítero Jorge Romano para vir aqui à frente, para que ele ore ao Senhor uma oração de gratidão, orando e reconhecendo no nosso Deus suas muitas misericórdias, graça e amor. E esse Deus que há de preservar o Jorge, a mim, a todos que estão aqui. Porque Ele é soberano. E Ele nunca falhará no seu plano redentivo sobre essa terra. Amado Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial, em que o Senhor nos fala da Tua grandeza, da Tua misericórdia, sobre as pessoas que estão cometendo e viveram a sua vida cometendo os seus erros, seus devidos pecados. Mas a Tua misericórdia os alcança, o Teu amor e a Tua graça. E é por isso, Senhor, que nos colocando em lugar de todas essas pessoas, como, por exemplo, foi falado
aqui neste sermão sobre Sansão. Quando nos colocamos em parelha, do lado igual a Sansão, sem querer ser melhor, nem menor, mas igual. Dirigimos o nosso coração com gratidão, Pai, porque sabemos que muitas vezes cometemos atrocidades contra a Tua vontade, nosso coração é sujo, mas a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia nos abraça. E pelo sangue de Jesus somos lavados e purificados, Senhor. Por isso, Te louvamos, Te saudamos, Te glorificamos e Te agradecemos, Senhor. Tão grande misericórdia, tão grande amor. Se conosco, Pai, nos ajuda a entender a Tua vontade sobre as nossas vidas e a saber que diante das grandes dificuldades que enfrentamos, frutos do nosso pecado, são muitas vezes, Senhor, o momento em que, reconhecendo a Tua grandeza, nos colocando debaixo da Tua vontade, de Tua mão, a Tua soberania faz com que todas essas coisas cooperem para o bem da nossa igreja, do nosso coração, da nossa vida. Por isso, Pai, Te louvamos, Te saudamos e Te bendizemos. Engrandecemos o Seu nome com gratidão no coração, porque as coisas que acontecem adversas muitas vezes são transformadas em bênção, porque é o Senhor que está diante de nós, nos conduzindo, nos protegendo, nos amparando, sendo a lâmpada para os nossos olhos, sendo as veredas dos nossos pés, sendo a mão segura que segura em nossa mão, nos levando e conduzindo segundo a Tua vontade. Muito obrigado, Pai, porque como Pai, o Senhor nos abraça, o Senhor nos enche de amor e de misericórdia. Obrigado, Pai. Se conosco durante essa semana, nos ajuda a compreender como se santificar segundo a Tua vontade e assim agirmos seguindo a Tua luz, seguindo a Tua vereda, segurando em Tua mão, Pai. Muito obrigado por todas essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. E agora que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a consolação, o consolo do Espírito Santo estejam sobre a minha vida, sobre a vida do meu irmão, presbítero Jorge Romano, sobre a vida de todos os meus irmãos e minhas irmãs que aqui se reúnem, e sobre toda a igreja de Cristo que hoje se reúne para cultuar ao Senhor, agora e para todo o sempre. Amém. Nós queremos conhecer aqui